Eu estava com mais de 30 mil de dívidas, incluindo cartões de crédito, que eram 8 cartões de crédito, né? Eu estava utilizando todos os cheques especiais do banco e eram 3 bancos. E também aqueles cartões onde que a gente vai numa loja, tipo Carrefour, sabe? Walmart, lojas Renner, C&A. E além disso, também tinha 2 prestações do apartamento que eu moro. Ele é financiado, ou seja, na terceira prestação esse apartamento poderia ir até a leilão, né? E aí nisso eu fui me embolando cada vez mais, porque eu não tinha um método para poder seguir. Eu não sabia o que eu poderia fazer primeiro. Isso era assustador para mim, só que hoje eu penso assim que era muito mais, né? Porque hoje eu tenho a consciência. Antes eu vivia aquilo, e aí depois que aquilo foi começar a me incomodar, que é quando eu comecei a trabalhar muito, comecei a ter lesões pelo meu trabalho, e aí em troca de pagar boleto. Então eu não via meu dinheiro sobrar. Você era autônoma, você não podia parar de trabalhar, você tinha que fazer dinheiro todo dia, não tinha reserva, não tinha dinheiro nenhum guardado, não é? Não tinha nenhum centavo guardado e tinha dia que eu trabalhava para poder pagar o boleto daquele dia, que estava vencendo naquele dia, ou se não, para inteirar para pagar lá no final do mês ou início do outro mês. Eu queria saber como que você me conheceu. Então, eu encontrei a Lu através das redes sociais, no próprio Instagram, que eu comecei a pesquisar sobre finanças e aí com isso apareceu um vídeo de patrocinado da Lu. O fato de ver depoimentos de outras pessoas, né, acontecendo na vida deles, o caos e saindo, para mim foi muito importante. E tanto que eu cheguei até a entrar em contato uma vez com uma seguidora que tinha feito a live para saber se aquilo lá era verdade, se era real mesmo, aquilo que estava acontecendo, e ela falou que era. Só que eu sabia que tinha como se fosse o método, que é um segredo. Então tinha ali um segredo, alguma coisa que eu não estava sabendo ainda, que eu poderia aplicar na minha vida para concretizar aquilo que eu já imaginava que era possível. Quando você fez a outra live, eu sei também que tem pessoas que entraram em contato com você também para saber se era verdade, né? 80 pessoas. Sério? Caramba. Foi fácil entrar no curso? Como é que uma pessoa toda endividada arruma dinheiro para comprar um curso? Eu via aquele tanto de conta que eu tinha que pagar, aquele tanto de boleto, eu falava, nossa, vai vir mais uma prestação, ou senão eu tenho que arrumar um dinheiro com alguém. E aí eu lembro que você falava assim, quem quer dar um jeito. E aquilo lá balançou muito comigo, porque eu queria. Então, se eu queria, eu tinha que dar um jeito. E aí foi isso que eu fiz, exatamente. Eu peguei um dos cartões que eu tinha, que tinha limite, porque nessa época, os cartões eu pagava da seguinte forma. Quando eu tinha o dinheiro do cartão, mesmo que de forma atrasada, eu ia lá e pagava aquele cartão. Aí aquele cartão que eu pagava, eu ia lá e pagava o outro cartão com o limite do cartão. Era um cartão pagando o outro cartão. E nisso eu já paguei água, já paguei luz, e eu fui lá e entrei no curso através desse cartão. E aí minha mãe, ela não me apoiou, porque ela achava que era mais uma conta, que era impossível, e a primeira vez que eu ia fazer um curso online, existe isso? Como assim? Aí na minha cabeça só vinha assim, qualquer coisa eu vou no Procon. Então, acabei que desobedeci essa parte da minha mãe para poder entrar, porque eu tinha muita esperança que ia dar certo. Que bom que não precisamos de Procon. Quando você entrou no curso, qual foi a primeira coisa que você fez? Foi fazer a fotografia financeira e definir as minhas metas de gastos, né? Que são as minhas despesas ideais. E também definir o meu faturamento. Quantos clientes e quantos pacientes que eu poderia atender, que eu iria atender e que eu iria atrás. Aí depois foi quando eu apliquei a rota financeira no meu dia a dia. Aí foi desafiador porque foi quando eu lembrei que tinha outros gastos que eu não tinha anotado. Você teve vontade de desistir? Sim, achei que de fato eu não tinha solução. Quando eu fiz a minha fotografia financeira, eu chorei muito. E assim, eu desesperei mesmo, porque eu percebi que eu estava bem pior do que eu imaginava. Eu achei que eu era aquela do floco de neve, né? Eu era a única no meio de todo mundo, porque afinal, como assim, né? Eu tinha que ter tanto de dívidas e como que eu ia pagar com algo que eu nem sei se vai entrar. Mas aí, depois que eu vi que eu tinha em mãos a ferramenta que iria me tirar desse fundo do poço, aí me abriu o leque das oportunidades. Aí foi quando eu comecei a negociar, né, as dívidas. Comecei a ir nos bancos, aí eu tive que alguns ir de forma presencial, porque eu fiz o cancelamento dos cartões de crédito. No meu caso, eu cancelei todos os meus cartões de crédito, os 8 cartões. Todas as contas que eu tinha nos bancos, eu pagava tarifa. Então, eu fui aos bancos para poder retirar essa tarifa
e também passar para a conta essencial, que é a conta que não paga nenhum valor, nenhum custo, né, para tê-la. Então, eu fiz isso com um banco e os outros eu cancelei também. Aí, então, as contas que tinha em aberto, que era o limite, aí eu quitei, porque nisso eu peguei renda extra, e aí da mesma forma eu fiz para poder quitar os meus cartões de crédito. E o empréstimo, que eu demorei um pouquinho mais para poder fazer a quitação, e quando eu quitei, ainda eu peguei um valor de ressarcimento de R$ 1.600, que foi referente a um seguro que eles haviam colocado. Eles falaram que eu tinha que ter, só que eu descobri que aquilo era venda casada, né? Então que não pode. Em quanto tempo, então, você resolveu sua dívida? Em quanto tempo aqueles 30 mil tinham sido quitados a partir do momento que você estava lá com sua rota financeira, fazendo renda extra? Nos primeiros 15 dias, praticamente, eu já resolvi boa parte de tudo. Porque nisso eu maratonei mesmo no conteúdo. E aí o horário que dava para estudar era de madrugada. Passei várias noites sem dormir e tendo que no outro dia trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí tem gente assim, mas então para ela foi fácil, né? Ela fez mais dinheiro. E tem gente que está pensando assim, mas eu não posso fazer renda extra. Foi moleza fazer esse dinheiro? Como é que foi? Não, não foi moleza. Como eu trabalho nesse ramo da beleza, né? E da estética, eu comecei a vender para minhas clientes. Lingeries, Merkei, Boticário, Natura. Eu vendi também oferecendo algumas coisas que lá em casa se produz naturalmente, que é o piqui, que a minha região tem bastante piqui, caju, manga e mel também. Cheguei a vender mel. Tudo isso eu carregava numa mala. Então, a malinha de puxar, dessas que a gente vai para o aeroporto, e aí essa malinha junto com a minha maca de 13 quilos. Então, era a maca de um lado, era a malinha do outro, e se estivesse chovendo, ainda era um guarda-chuva aqui segurando. Hoje eu não faço a renda extra, que eu fazia esse tanto de renda extra. Hoje eu não tenho mais necessidade, porque hoje eu sei fazer dinheiro de outras formas e com muito menos trabalho. O uso consciente do dinheiro fez com que eu progredisse na vida. Então teve a separação da conta pessoal, tanto do meu trabalho e empresarial. Teve também a minha reserva financeira, que aí de 1 ano, e do meu trabalho também de 6 meses. E então foi crescendo as oportunidades, foi surgindo e eu fui conseguindo ter um dinheiro para poder investir também em mim. Fazendo o dinheiro sobrar, eu consegui fazer vários cursos que antes eu achava que era impossível. Tanto de capacitação para o meu trabalho, que eu atuo hoje, quanto também para o online, que eu comecei a passar para o online, e viajar também, tirar dias de folga, passear, conhecer lugares, e isso sem precisar ficar contando o dinheiro. O financiamento daqui de casa, quando eu comecei a fazer a rota, eu percebi que fazendo a renda extra e organizando toda essa questão financeira, que eu poderia quitar o meu apartamento em 7 anos. Quando eu passei para a rota, aí eu percebi que com apenas 3 anos eu conseguiria fazer a quitação desse apartamento. Se você pudesse fazer uma viagem no tempo agora, e aí você chegasse assim na sua casa, aí estaria a Priscila do passado conversando lá com a mãe dela, e a mãe dizendo, não faz esse curso. E a Priscila talvez assim, poxa, vou desobedecer minha mãe e tal. O que a Priscila do futuro diria ali? Você ia se meter e ia dizer o quê sobre tudo isso que aconteceu? Que a minha vida do futuro era muito melhor. E eu ia ter clientes me procurando por um preço muito maior, que eu ia me sentir segura, porque eu ia ter uma reserva financeira não somente para mim, mas para o meu trabalho também. Eu poderia ajudar muito mais pessoas que eu amo realmente e que faria a diferença na vida delas. Então, para entrar logo.